estamos falando sobre as casas que Jesus entrou. Semana passada nós falamos sobre as casas que Jesus curou, as casas que Jesus ressuscitou pessoas, as casas que Jesus trabalhou feridas da alma. E hoje nós vamos falar sobre casas que Jesus trouxe uma revelação. E Jesus disse: vão. Existe um lugar onde nós estamos entendendo que a igreja precisa não apenas receber aqui no culto, ir para a sua casa e cuidar da sua própria vida, mas na unidade, nesse caminhar juntos, nós podemos derramar muito mais do que Deus entregou para nós. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Irmãos, quando nós estamos juntos, é muito mais forte quando nós estamos fazendo algo sozinhos. E talvez você está enfrentando uma batalha, você está guerreando por uma vida que você tanto ama, você está sentindo uma impressão por uma pessoa que trabalha com você ou que é teu vizinho, mas na verdade a tua oração ela é poderosa, mas quando nós estamos juntos para ganhar uma pessoa para Jesus, é por isso que esse projeto é de 2 em 2, é tão importante, porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, nós vamos levar o nome de Jesus a essas casas. E hoje nós podemos dizer que nós temos uma gratidão a Deus, porque Deus nos deu uma igreja, porque Deus nos deu uma família, porque Deus nos deu amigos, porque alguém um dia entrou na nossa casa. E hoje vocês que estão aqui podem dizer: Senhor, obrigado. Obrigado pelo tempo em que uma pessoa se entregou por mim. Obrigado pelo tempo, Senhor, que eu tive alguém para chorar comigo. Obrigado pelo tempo, Senhor, que eu fui consolado através de alguém. Obrigado, Senhor, pelo tempo que eu adorei junto com pessoas. Essa semana eu fui num velório e eu cheguei lá, ela é irmã de uma das nossas líderes aqui. Eu fui rapidamente no cemitério, eu procuro, pelo menos os nossos líderes, tentar cobrir os velórios, porque é uma multidão de líderes, só de líderes são quase 500 pessoas. Eu tento cobrir o que eu posso, eu e a Naine, para poder mostrar o carinho da igreja, mas nossos pastores estão lá sempre. E os nossos GCs estão lá. Eu fiquei impressionado porque eu cheguei lá, eu abracei a irmã, eles me contaram um pouco do caso, mas eu olhei para um lado, tinha alguém da vida plena, olhei de outro, tinha alguém da vida plena, cobrindo a irmã que faz parte aqui dessa casa. Eles me contaram um pouco da história, eu fui contar para alguém da igreja, como se fosse uma novidade. Eles falaram assim: não, pastor, estou vendo aqui os líderes, né, supervisores que ficaram inclusive com as crianças, uma rede de apoio. E eles falaram: não, pastor, essa noite lá no velório foi isso, hoje pela manhã foi isso. Eles estavam juntos. Eu fiquei tão tocado por aquilo, porque eu pensei: Deus, o que nós estamos vivendo como igreja não são essas luzes, não é um movimento que aparece na cidade. O que nós estamos vivendo na igreja é de fato um evangelho que tornou pessoas família de Deus e deu um senso de pertencimento a essas pessoas. E eu fiquei olhando para aquele pai e para aquele menino que perderam a sua mãe ainda nova, menos de 40 anos, num acidente brutal de moto. Eu fiquei olhando para aquele pai, aquele menino, e eles sendo consolados pela igreja que eles frequentam. Mas eu olhei e eu vi a nossa igreja ali. Eu fiquei muito feliz, porque mesmo quando o pastor não está, nós somos um. Porque não diz aonde um sacerdote está e mais 2, ali Jesus está. Não diz aonde um pastor está e mais 2, ali Jesus está. Diz: aonde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E se nós recebemos isso, nós precisamos abençoar outras pessoas, porque nós somos abençoados. Irmãos, por isso é tempo de irmos, é tempo de olharmos para fora, é tempo de marcar as casas que Jesus quer marcar, pessoas que Jesus quer marcar. E talvez o Espírito Santo já esteja sussurrando aos seus ouvidos: tem alguém que você precisa trazer para Cristo.
Tem alguém que você precisa mudar a história. Você está percebendo, você está incomodado, você está com santo incômodo no teu coração, você não sabe o porquê, e às vezes você pensa, como eu vou nessa casa, se a pessoa já fechou a porta para mim, se a pessoa está meio esquisita comigo, mas é esse o lugar onde a paz precisa entrar. É alguém que você conhece, e essa realidade que nós vamos falar hoje aqui, talvez se pareça com uma família, com uma pessoa que você conhece. A primeira casa que Jesus entrou, a casa de Simão o leproso. Primeira casa que nós vamos falar, obviamente, nesse dia. A casa de Simão o leproso. Marcos capítulo 14, versículo 3 ao 9. Diz assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso. Engraçado que Marcos coloca esse detalhe de Jesus reclinado à mesa. Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. E ele fez o que pôde, ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Semana passada eu falei sobre essa cidade Betânia, aonde Marta, Maria e Lázaro moravam. Uma cidade a 3 quilômetros de Jerusalém. Uma cidade onde os peregrinos descansavam antes de chegarem em Jerusalém. Era uma cidade mais calma, era uma cidade onde as casas eram também casas de descanso. Eram casas grandes, eram casas preparadas para isso. Semana passada nós vimos a história dessa família em Betânia. E hoje nós vamos ver a história de um outro homem chamado Simão. O que a Bíblia diz que ele era leproso. Por isso as pessoas ainda continuavam chamando ele de leproso, mesmo depois dele ter sido curado. É certo, a Bíblia não fala isso, mas é certo que pelo fato dele estar recebendo Jesus em casa, é porque Jesus havia feito um milagre na vida dele. Mas a sociedade ainda estava chamando ele de o leproso. Ou seja, quando Jesus entrou na vida daquele homem, Jesus mudou a história dele, Jesus mudou a figura dele, Jesus deu oportunidade, porque o leproso ele ficava isolado da sociedade, ele era cerimonialmente impuro, as pessoas não podiam ter contato com ele, ele precisava ter um afastamento da família. Aquele homem certamente viveu no isolamento por muito tempo, até Jesus entrar na vida dele. Agora que Jesus entrou em sua vida, ele está na sua própria casa, recebendo Jesus, e Jesus estava reclinado à mesa, dando um parecer nas escrituras de que havia intimidade de Jesus com aquele homem. Irmãos, o que é interessante nessa história é que parece um pouco com a minha e com a tua história. Jesus entrou na nossa vida e ele mudou aquilo que nós éramos e nos tornou uma pessoa aptas para poder viver em comunhão com ele, recebê-lo à mesa. Mas ainda algumas pessoas olham para o nosso passado e ainda dizem: aquela pessoa era destemperada, como aquela pessoa está na igreja e ela é uma pessoa difícil de lidar. Não posso acreditar que Jesus mudou a vida daquela pessoa. Não posso acreditar que aquela pessoa era baladeira e não é mais. Aquela pessoa tinha um certo tipo de posição ali e não tem mais. Por quê? Porque ainda tem um estigma das pessoas. E Marcos, ao dizer sobre Simão, ele estava dizendo: ei, todo mundo conhece como Simão o leproso. Mas Jesus estava na casa dele para ter não apenas Jesus, mas um jantar em sua casa. Quer dizer, algo aconteceu ali.
Uma transformação aconteceu ali. Irmãos, e às vezes o que acontece é que as pessoas lá de fora ainda nos veem como nós éramos no passado. Não se envergonhe do que Jesus curou a sua vida. Não se envergonhe das marcas do seu passado, porque agora você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Não deixe o inimigo ou as pessoas impedirem você de avançar para ter Jesus à sua mesa, para receber pessoas na sua casa. Essa casa é uma demonstração que aonde o mundo estava dizendo, tem uma história, tem um passado, de repente a coisa mais linda acontece dentro da casa de Simão, o leproso. A mulher que derrama esse perfume caro aos pés de Jesus, eles estavam à mesa, entra uma mulher. Lucas diz que essa mulher era Maria, irmã de Lázaro. Irmã de Lázaro. Nós falamos sobre ela semana passada. Quando ela chega na casa de Simão, o leproso, Jesus estava ali, todos os discípulos estavam ali. Os outros evangelhos falam que, inclusive Judas, o Iscariotes que traiu Jesus, ele reclama daquele movimento que aquela mulher faz. Ele critica, ele aponta, ele julga o que aquela mulher faz. Então o que essa mulher pega? Ela pega um vaso de alabastro, de nardo puro. O nardo não existia em Israel, ele vinha da Índia. Esse perfume era tão caro que custava esse vaso com um pouco de alabastro, com um pouco de nardo. Esse vaso custava um salário de um trabalhador de um ano todo. Eu não sei quanto tempo Maria economizou, eu não sei tudo que ela fez, pegou toda a sua reserva e ela entregou aos pés de Jesus, quebrando, parecendo um desperdício, parecendo algo que não tem cabimento. Aquilo foi uma adoração de Maria, na casa de alguém que tinha um estigma. Irmão, sabe o que é mais poderoso? É que o Evangelho ele faz isso com a gente. Ele faz pessoas que nós temos um certo preconceito, que nós temos um certo tipo de situação, que todo mundo sabe quem ela é, e a gente diz, não, essa pessoa não merece Jesus. Pessoas que todo mundo tem um certo tipo de opinião sobre ela, ou que você mesmo tem algum tipo de coisa a respeito, você diz, não, para essa pessoa é muito difícil, não, essa pessoa, ela nem vai aceitar, não, todo mundo diz que ela é contra o Evangelho. São os estigmas da lepra, são os estigmas do distanciamento, do isolamento. Mas agora o que Jesus faz é, na casa daquele que ele entrou, ele derrama e ele deixa a marca de um altar de adoração. Sabe o que é bonito quando você recebe um GC na sua casa? Com toda a história, com tudo que Deus está trabalhando na sua vida, você está dizendo, aquilo que marcaram a minha vida, agora a minha casa se torna um lugar de adoração. A sua vida se torna um lugar de derramamento na presença de Deus. É por isso, irmãos, que quem mais foi perdoado, mais sabe amar. É por isso, irmãos, que uma pessoa que foi profundamente perdoada, ela vai saber levantar as mãos mais alto, ela vai saber derramar mais o seu coração, e ela não vai guardar para si, ela vai querer ganhar alguém para Jesus. A casa de Simão estava aberta, não tinha limitações. A sua vida e a sua casa estão abertas. Você conhece outros Simãos por aí? Você tem vizinhos, você tem um chefe, você tem alguém da empresa, você tem um amigo de faculdade, quem conhece um Simão? Você já foi um Simão? Às vezes as pessoas pensam, eu me converti aos 12 anos de idade, mas às vezes as pessoas pensam que eu sou o mesmo Márcio da minha adolescência. Eu não sou mais. Você não é mais aquela pessoa que falavam de você. Então abra a sua casa, abra a sua vida, deixa outros Simãos, deixe Marias virem para fazer lugar de adoração. Irmãos, não limite o envio de Deus, o chamado de Deus. Por isso, irmãos, quando uma casa é marcada pela lepra, pela vergonha, pelo passado, e ela foi transformada em um altar de entrega, isso muda tudo.
Eu sou grato a Deus por muitos de vocês que eu conheço a história. Vocês decidiram: eu não vou viver pelo meu passado. Meu sogro pensava isso de mim, minha sogra pensava isso de mim, minha mãe pensava isso de mim, meu pai pensava isso de mim, meus amigos pensavam isso de mim, mas o que Jesus pensa de mim? E esse é o ponto. Talvez você conheça casas com muitas cicatrizes. Talvez você conheça casa que a depressão chegou lá, porque a lepra que estava naquela casa era uma depressão. Isolou aquelas pessoas. Talvez você conheça pessoas que não tinham uma lepra aqui, mas tem uma lepra na alma. Essa pessoa se tornou tão egoísta, avarenta, solitária. E você pensa: Deus, como que eu posso penetrar o coração dessa pessoa? Jesus pode curar toda a lepra, meus irmãos. Toda a lepra, Ele curou a nossa. Talvez com histórias de dor. Você conhece famílias com lembranças amargas. O que foi lindo que quando Jesus entrou na vida de Simão, os outros o chamavam de leproso, mas ele não sentia-se mais como, porque sua casa estava cheia de gente. Não é o que os outros falam de você, é como você se vê. Se as pessoas continuam dizendo que você era, mas se você se porta como alguém que não é, alguém que Jesus libertou, e a alegria dele é a tua força, meu irmão, a tua casa vai estar cheia de gente sempre. Teu coração vai estar aberto para pessoas sempre. E é por isso que tem rótulos que parecem ser difíceis de se apagarem. Mas não há nada que o sangue de Jesus não possa purificar. Nada, nada, nada. A segunda casa que eu vejo nessa manhã é a casa dos discípulos no caminho de Emaús. Em Lucas capítulo 24, versículo 17, esse cenário é depois da morte e ressurreição de Jesus. No terceiro dia, esse evento acontece exatamente no terceiro dia da morte e ressurreição de Jesus. Eles estavam no caminho de Emaús. Esse caminho de Emaús era uma distância de 11 quilômetros de Jerusalém. E eles chegam no final da tarde na casa. Estou te dando o cenário histórico. Eles chegam no final da tarde na casa. Para eles chegarem no final da tarde, 11 quilômetros de Jerusalém até aquela casa, provavelmente uma média de 2 horas, 3 horas, se conversasse muito no meio do caminho, parasse para descansar talvez umas 4 horas. O que é interessante é que para esse percurso de no máximo 4 horas de caminhada, contando muito, mas uma média de 2 horas e meia, eles provavelmente para chegar no final da tarde saíram no almoço ou depois do almoço, ou seja, sol a pico. Para alguém fazer uma viagem nesse horário, é porque ele estava realmente muito triste e desanimado. Olha então o que as escrituras nos mostram sobre essa casa, nesse contexto. Lucas capítulo 24, versículo 17 em diante, diz assim: no caminho, quando Jesus encontrou eles, Jesus perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles estão falando para Jesus isso. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como iam
como ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Depois da ressurreição, foi a primeira casa que Jesus entrou. Foi a casa desses dois homens decepcionados no meio do caminho. Eles ouviram as mulheres pela manhã. As mulheres voltaram do sepulcro e falaram: não tem mais ninguém. Ele ressuscitou. Nós encontramos os anjos. Os anjos, o anjo nos falou que ele não estava mais lá. E nós ouvimos a voz dele. E elas estavam todas animadas, contando a respeito daquilo. E esses discípulos, Cleopas e um outro, eles ouviram aquilo e eles não acreditaram. E eles pegaram o caminho de volta para casa. 11 quilômetros de Jerusalém. Só a pico. E a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam, Jesus se aproximou deles e começou a falar com eles. Então, o que vocês estão falando? E eles até não reconhecem Jesus até aquele momento. E eles andam com Jesus dizendo: você é o único que não sabe? Você é alguém que não está entendendo o que está acontecendo? E Jesus então ouve o coração deles, explica para eles as Escrituras. E o que é interessante é que nesse texto diz que ao findar da tarde, ao escurecer o dia, Jesus até faz como se fosse mais adiante. E eles, percebendo isso como bons anfitriões, eles dizem, porque em Israel, o final da tarde, quando começa a noite, você ou vai deixar aquela pessoa dormir na rua, porque depois que o sol se põe, um convidado não entra dentro de casa. A pessoa que vai ser hospedada, ela precisa ser convidada antes do sol se pôr. Jesus faz como se ia adiante. E eles gritam: Jesus não, ele diz: ei, você não quer pousar aqui em casa? Porque até então eles não sabiam o que era Jesus. Você não quer descansar aqui, comer, fazer uma refeição com a gente? Jesus volta. Ele se assenta à mesa daquela casa. Então Jesus, depois de ter explicado as Escrituras para eles, no caminho, Jesus senta com eles e Jesus parte o pão. E Jesus entrega o pão para eles. E a hora que eles comem o pão, os olhos deles se abrem. E eles conseguem ver quem está na frente deles. Eu não sei você, meus irmãos, mas alguns de nós pegamos caminhos com sol quente na nossa jornada. Ou a gente se decepcionou com a fé, ou a gente se decepcionou com Deus, ou a gente se decepcionou em alguma circunstância com algo que não aconteceu, uma esperança de que uma porta iria se abrir, que um emprego viria, que algo aconteceria, e de repente você já esteve numa situação em que você estava completamente desgastado e atribulado, e você não se importou se o sol estava a pico, você só disse: eu preciso ir embora, eu preciso abandonar isso. Foi isso que esses dois discípulos fizeram. Eles deixaram, eles abandonaram. Quando eu estava lendo essa história de novo, preparando a palavra, eu me lembrei quando eu era um adolescente, eu fiquei desempregado, e eu não podia ficar desempregado, nossa família era muito pobre. Então um dos irmãos da igreja, o Ayrton, que hoje é parte do nosso time de apoio aqui, ele me deu a oportunidade de um trabalho. Eu devia ter uns 15 anos, 16 anos. Ele me deu a oportunidade de trabalho de vender terreno de cemitério. E ele falou: pastor não era pastor na época, Marcinho, você só tem que bater de casa em casa e você tem que vender isso, tem que oferecer às pessoas. É fácil, você pega o nome, depois que ela aceita, daí o próprio escritório faz. Então tinha todo um processo. Irmão, só que tinha que passar o dia inteiro batendo de casa em casa, com sol. Eu pensava: Deus, que vida que é essa? Que difícil que é isso, meu Deus. Que situação que é essa? Eu não aguentei aquele trabalho. Primeiro que eu percebi que eu não era um bom
vendedor de túmulos, de cemitério. E depois aquele ambiente desgastante do sol, com pouca comida, pouca água, aquela situação. Eu voltava para casa frustrado, decepcionado, pensando assim, eu já era cristão, pensando, meu Deus do céu, eu vou ver minha vida fazendo isso. Eu fiquei lembrando desses dois discípulos, quantas vezes eu voltei para casa naqueles dias, frustrado, decepcionado, pensando, é isso que vai dar a minha vida? E de repente Jesus abre uma porta, Jesus prepara um ambiente. Eu fui contratado pelo Boticário, fiz carreira lá dentro depois disso. Mas eu não posso esquecer daquelas tardes. Irmãos, aqueles discípulos naquela tarde estavam decepcionados, como muitos de nós estivemos. E de repente Jesus passou no nosso caminho. Ou passou no seu caminho quando você estava totalmente afastado, ou hoje ainda Ele é o Cristo que passa no seu caminho. E Ele vai mostrando as Escrituras, e aqueles homens estavam tão cegos que eles não conseguiam entender as Escrituras. Até que o pão é partido e entregue para eles. Ali Jesus estava representando a sua própria vida. Ele estava dizendo, a hora que vocês comerem do pão vivo que desce do céu, seus olhos serão abertos. Irmãos, é por isso que hoje você consegue entender o Evangelho, é por isso que hoje você recebe o Espírito Santo, é por isso que hoje você tem intimidade com Deus, é por isso que hoje o sol não te queima, é por isso que hoje você pode cantar se não fosse o Senhor, é por isso que hoje você está aqui e você está dizendo, Deus, obrigado, porque o Senhor entrou na minha família. Por quê? Porque você comeu do pão vivo que desceu do céu. Você se alimentou de Cristo, você comeu da palavra de Deus. Então o que aconteceu? Algo em você abriu os olhos do seu entendimento. Não é tua obra entender a palavra, não é tua obra ser motivado pelo Espírito Santo, é uma obra do eterno. E é nesse lugar onde os nossos olhos estão tendo revelação, que nós precisamos ver Cristo dentro da casa. A gente não pode esperar, irmãos, que o mundo veja Cristo. Você não pode esperar que um amigo do trabalho teu veja Cristo. Você não pode esperar que uma pessoa que já esteve no Evangelho e os olhos dele estão cheios de escamas pela ferida, pela dor, pela frustração, pelo abandono, veja Cristo. Não verão a Cristo, a não ser que eles comam da palavra. E é por isso que é tão importante nós levarmos a palavra. Porque os olhos do entendimento só serão abertos quando eles comerem da palavra. E é por isso, irmãos, que uma casa que está cheia de desânimo, uma casa que se tornou um lugar de tristeza, frustração, pode se tornar um lugar de revelação, de esperança. Ela pode se tornar isso. E quantas casas que você mesmo conhece que não tem rumo, quantas casas que estão cansadas, que abandonaram a fé porque se frustraram com algo. E o que é bonito disso, eu encerro com essa casa falando que o findar do dia, quando escurece do lado de fora, do lado de dentro brilha uma luz. Sabe, irmãos, a gente tem que perceber que nós estamos numa estação que o sol está se pondo sobre a casa de algumas pessoas. E que Jesus precisa entrar nessa casa. Eu só vou pedir uma coisa para você: não ignore o que o Espírito Santo está dizendo a você. Porque Ele vê além do que você está vendo. Irmãos, porque quando Deus coloca alguém no nosso coração, é porque Ele sabe o que essa pessoa precisa e qual é o destino dessa pessoa logo depois. Você não sabe se essa pessoa, o destino dela pode ser uma morte, e Deus está antecipando o Evangelho para chegar na vida dela. Porque Ele está trabalhando com o Espírito Santo no teu coração. A igreja precisa estar atenta, alerta ao movimento do Espírito. E por último, o louvor pode subir. A terceira casa e última que eu quero falar nessa manhã é o cenáculo de uma casa. Lucas capítulo 22, versículo 10, 14. Essa casa aconteceu a última ceia.
o lava-pés de Jesus. E Jesus precisa de uma casa para fazer a última ceia, a ceia da Páscoa, a ceia da ressurreição. E Jesus pede para 2 dos seus discípulos para irem procurar essa casa. Ele dá uma direção para esses discípulos. Jerusalém estava cheio de gente, lotado de pessoas. E Jesus dá uma direção para eles que parece uma direção meio maluca, meio doida. Sabe quando Jesus fala para a gente: ei, você vai nessa casa? Parece ser meio maluco, meio doido. No meu GC agora, uma das mulheres disse assim: pastor, na última semana Deus pediu para ir numa casa. Parecia uma coisa meio maluca. É bonito quando Jesus fala coisas para a gente que a gente não entende, mas Ele já estava preparando sem a gente saber. Em Lucas capítulo 22, versículo 10, diz assim: Ele respondeu para os seus discípulos, quando Ele mandou eles procurarem a casa. Ele diz: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono daquela casa que esse homem que estava carregando o cântaro com água chegar, diga: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. E quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa daquela casa. Sabe o que? Eu ouvi uma mensagem sobre isso quando eu era um jovem. Eu nunca esqueci a mensagem sobre Jesus enviando esses 2 apóstolos, esses 2 discípulos, para uma missão sem clareza alguma. E a semana eu recebi uma mensagem do meu filho, Mateus. Ele estava preparando a mensagem que ele ia pregar para os adolescentes na igreja que ele pastoreia lá em Portland. Ele disse assim: pai, queria que você pudesse me ajudar com essa palavra sobre Marcos, falando sobre os discípulos que estão indo para preparar o caminho. Eu queria falar sobre o lugar secreto, sobre o lugar que a gente encontra Jesus. Ele estava me contando como ele estava pensando na preparação da palavra. E eu disse para ele: filho, foi uma das mensagens que mais me impactou quando eu era um pastor jovem. E amanhã e domingo eu vou pregar sobre isso. E eu percebi que o que eu ouvi quando eu era jovem não tinha nada a ver com o que ele estava recebendo para pregar sobre essa passagem. Não tinha nada a ver com o que eu ia pregar hoje. Olha o poder da palavra. Olha como a palavra é tão viva que ela continua trabalhando em nós. É por isso que a gente nunca se cansa de descobrir os segredos da palavra. Irmãos, quando esses discípulos entram, eles ouvem de Jesus: vocês vão preparar e vão encontrar essa casa. Olha que ordem louca. Vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro. Primeiro, em Israel, homem, não era trabalho do homem buscar água no poço. Era trabalho da mulher buscar água no poço. Ah, estou vendo o Ayrton aqui, ó. Ah, meu primeiro contrato. Olha aí, Ayrton. Você lembra, né? Eu fui bom ou fui mal, Ayrton? Acho que eu não vendi não vendi nada, né, Ayrton? Meu Deus, Ayrton. Estou te devendo pelo menos o almoço, eu acho, né? Meu Deus do céu. Vamos voltar, gente. Sair do cemitério e vamos voltar para a vida agora, né, Ayrton? Mas o Ayrton também não ficou, acho que, muito tempo lá, né, Ayrton? Não estava dando, não estava rolando, né, Ayrton? E a gente, quando Jesus dá essa ordem para os discípulos, até me perdi aqui onde eu estava, meu Deus do céu. Eram as mulheres que carregavam o cântaro de água, elas que iam buscar água no poço. Não era trabalho do homem. Eu assisti o The Chosen tem um capítulo todo sobre isso, porque a tradição cristã diz que a casa que tinha o cenáculo alto em Jerusalém, porque pensa, uma pessoa ter uma casa em Jerusalém já era ter uma casa no Batel. Era caríssimo a casa em Jerusalém. E ter um aposento alto, um cenáculo, que era uma estrutura, quase um salão de festa, era para poucos.
A tradição cristã diz que aquela casa era a casa de João Marcos, que escreve esse texto. E The Chosen coloca esse menino tendo um sonho. E ele então conta para o pai esse sonho. O pai diz: está doido. E ele prepara a mesa, ele prepara as coisas. E quando ele diz: pai, esse sonho é que virão aqui perguntar onde tem um lugar para Jesus pousar, para Jesus comer. Porque o pai dele já tinha ouvido falar de Jesus. E o povo de Israel, então, no The Chosen, eles picham a casa desse homem. E como a mãe já tinha saído para fazer afazeres, algumas coisas fora de casa, esse homem diz: eu vou precisar buscar água para limpar a nossa parede, senão nós vamos ser vistos aqui como seguidores de Jesus. E é por isso que esse homem vai ao poço para buscar água, mesmo não sendo, a Bíblia não diz isso, mas eu gostei da aplicação do The Chosen. Então não vai saindo dizer que a Bíblia diz isso, mas por algum motivo esse homem foi até o poço. A gente não sabe por quê. A gente não sabe se esse homem foi até o poço porque sua esposa estava doente. A gente não sabe se esse homem foi carregar cântaro de água porque os empregados estavam ocupados com muita coisa. A gente não sabe porque esse homem foi buscar água, mas Jesus sabia. E Jesus sabia inclusive o horário que ele iria. Porque, gente, você sair, Jesus provavelmente estava com seus discípulos ali na redondeza de Jerusalém. Jesus disse: vocês vão no caminho encontrar 2 homens com um cântaro que tinha ido buscar água. Qual a possibilidade de você estar no lugar certo, na hora certa para encontrar esse homem? Qual a possibilidade? Mas Jesus sabia todas as coisas. E Jesus então diz para eles, quando vocês vão dizer dados, vão dizer: o mestre pediu. E quando eles falam com esse homem, por algum motivo esse homem já tinha preparado o quarto, o homem já tinha preparado a sala, né, o cenáculo. E a missão é completa, não por força daqueles 2 discípulos, pelo poder do alto. Irmão, sabe o que acontece? Não é por acaso que o Evangelho chegou na minha vida, enquanto nós também estamos fazendo o que nem era para a gente estar fazendo. Quando o Evangelho chegou na minha vida, eu nem era para estar do lado de fora daquela casa com medo da chuva. E aquela pastora chega numa tarde e prega o Evangelho para aquela criança de 12 anos, eu do lado de fora da casa. Eu nunca vou esquecer daquele dia que aquela mulher fala de Jesus e ele entrou no meu coração e as coisas mudaram completamente. Por quê? Porque eu estava no lugar certo, na hora certa, que Jesus sabia que aquela mulher ia sair da casa dela e iria vir pregar o Evangelho para mim. Eu não sei como o Evangelho chegou na sua vida, mas você estava naquele lugar, aquela pessoa veio, um amigo falou, um jantar aconteceu, algo mudou a sua história. Por quê? Porque Jesus sabia a hora certa e o lugar certo. E ele usou os seus amigos para chegarem na hora certa, para encontrar um aposento para o Espírito Santo descer sobre a sua vida. Porque o cenáculo mais na frente não testemunha apenas o ambiente da ceia. Mais à frente em Atos, o derramamento do Espírito Santo vem naquele lugar. Eles estavam orando naquele lugar. Irmãos, veja que poderoso, você saber que a missão que Deus está te dando, Ele está te enviando. Você vai estar no lugar certo, na hora certa, e a pessoa de repente vai aparecer. Irmãos, dessas 2 semanas seguintes, de hoje para frente, começa a ficar atento quem Deus quer tocar. As pessoas estão fazendo o que nem deveriam estar fazendo, e de repente elas aparecem na sua frente. Você vai dizer: estou com um projeto de casas de paz na igreja. Você aceitaria que eu fosse na sua casa com mais uma pessoa para orar lá, para derramar a paz sobre a sua vida? 30 minutos. Nós estamos dizendo no vídeo, eu falo, esses 30 minutos não é nem para você. Se a pessoa quiser servir algo, você não vai comer, você só vai lá, vai entrar, vai orar. Por quê? Porque o objetivo não é entrar para fazer uma refeição com a pessoa. O objetivo é chegar lá para entregar o pão vivo que desceu do céu para a pessoa. Entra e sai em meia hora. Porque são 4 semanas que você vai entregando a palavra, vai derramando a paz, vai abençoando a casa daquela pessoa. Para nós curitibanos, são joséenses, já é muito difícil abrir a casa para alguém durante 4 semanas. Mas a experiência que nós temos tido durante esses últimos anos é que quando a gente faz as 4 semanas na casa de alguém, a palavra ela consolida aquela família, e aquela família jamais esquece, e a gratidão entra profundamente, que ela diz: Jesus mudou a minha vida em 4 semanas.
Sabe, irmãos, eu creio que Jesus está enviando a gente para essa missão esquisita, meio que sem compreender, sem entender. E você diz assim, mas como que eu vou encontrar essa pessoa? Mas Jesus já preparou essa pessoa lá. Jesus já preparou a pessoa com um cântaro. Eu não sei porque ela está naquele momento na sua história, mas Deus colocou ela na sua história. E há um mover do Espírito Santo que vai acontecer. E eu encerro com esse texto bíblico de João, que diz assim, João 20, 21 diz, novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu os envio, paz seja com vocês, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé nessa manhã. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo lembrar você qual casa precisa de paz. Deixa o Espírito Santo trazer ao teu coração pessoas que precisam de paz. E se não vem ninguém agora, nesse momento, fique atento durante a semana. A hora que essa pessoa chegar, você vai lembrar, essa é a pessoa que vai preparar o lugar para Jesus entrar. É essa casa que Jesus quer entrar. É essa casa que Jesus quer trabalhar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore por essa pessoa agora. Ore por você mesmo. Por paz de Deus. Por paz do Espírito Santo. Perfumamos ela toda. Pai, nós oramos sim, Pai. Tome um lugar de honra. Nós preparamos a casa. Sim, meu Deus. Perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Sim, meu Deus. Tome um lugar. Abre os olhos, Senhor. Abre os olhos. Abre os olhos da revelação. Abre os olhos, Senhor. Lembra quem o Senhor quer tocar. Lembra cada pessoa que está aqui, Pai. Sim, meu Deus. Todo lugar de honra, nós arrumamos a casa. Sim, meu Deus. Arrumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Todo lugar de honra. Espírito Santo, nós oramos para que a palavra alcance o nosso coração como não apenas para salvação, como já alcançou. Nós oramos que essa palavra alcance, Senhor, a quem nós amamos, a quem o Senhor vai colocar perto de nós. E às vezes até a missão impossível. A missão parece que não é coerente. Que o Senhor nos dê a graça para poder acreditar que a Tua palavra, o Teu envio, vai mudar circunstâncias. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa os Seus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós cremos que Deus quer tocar essa cidade, tocar muitas casas. Então fique atento ao Espírito Santo. Se você está aqui pela primeira vez, não vá para casa sem pegar uma lembrancinha nossa. Não esqueça, lá atrás tem uns bolos de pote aqui em preço promocional. Você pode levar para casa aí para tua sobremesa, tá bom?